Olá, estamos de volta à aula de número 15. Na aula passada eu comentei com vocês a respeito dos conectivos. Eram 4, já expliquei 3 deles. E pedi para vocês assistirem a aula 14 e a aula 15 juntas, para a gente terminar a parte teórica desse início de lógica proposicional e eu liberar alguns exercícios para vocês fazerem. Vamos iniciar então conectivos. Já falei do e, já falei do ou, já falei do se então e falta só falar do último conectivo. O conectivo de bimplicação, chamado de se e somente se. Nada mais justo. Se o símbolo de implicação era uma flecha, o de bimplicação é uma dupla flecha. O conectivo de bimplicação também pode ser chamado do quê? Lembra da aula passada que o implicação era chamado de condicional? O de bimplicação também pode ser chamado de bicondicional. Bicondicional. Dá um exemplo. Já vou dar as duas unidas pelo se e somente se. Pedro comprará um carro novo se e somente se passar no concurso. Perceba que aqui tem uma diferença entre o se então e o se e somente se. Se eu dissesse assim, ó, se Pedro passar no concurso, então comprará um carro novo, eu estaria dizendo que se ele passasse no concurso, obrigatoriamente ele compraria um carro novo. Mas ele poderia comprar também o carro novo se ele não passasse, por algum outro motivo qualquer. Tipo, ganhou na Mega Sena, sei lá. Agora, quando eu uso se e somente se, o negócio é mais sério. Pedro comprará um carro novo se e somente se passar no concurso. Ou seja, o único motivo do universo que fará o Pedro ter um carro novo é passar no concurso. Ele não pode comprar, em hipótese alguma, um carro novo se ele não passar. Então, o se e somente se ele é muito mais restrito que o se então. Vamos tentar construir a tabela do se e somente se? Qual que era o combinado? Pedro comprará um carro novo se e somente se passar no concurso. Primeira hipótese, ele passa no concurso e compra o carro. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Passa no concurso, compra o carro. Qual que era o combinado? Pedro comprará um carro se e somente se passar no concurso. Ele passa e compra. Cumpriu o combinado? Cumpriu. Segunda, Pedro passa e não compra. Verdadeiro com falso. Qual que era o combinado? Pedro comprará um carro se e somente se passar no concurso. Ele passa e não compra. Cumpriu o combinado? Cumpriu. Verdadeiro. Cumpriu o combinado. Ele passa e não compra. Pelo amor de Deus, professor. Se ele comprará um carro se e somente se passar, quer dizer que se ele passar, ele tem que comprar. Se ele não comprar, ele não cumpriu. Verdade. Falso. Falei besteira. Terceira. Não passa e compra. Falso e verdadeiro. Ele compraria se e somente se passasse no concurso. Aí ele não passa e compra mesmo assim. Cumpriu o combinado? Não. Último. Não passa e não compra. Falso com falso. O combinado é que se ele passar, ele compraria um carro se e somente se passasse. Ele não passou e não comprou. Cumpriu? Cumpriu. Essa é a tabela do se então. Essa é a tabela do se então. Tem uma boa e uma má notícia para dar para vocês sobre a tabela do se então. Do se então não, do se e somente se. A boa notícia é que essa tabela é a tabela mais fácil de decorar. Por que é mais fácil de decorar? Porque você já sabe ela de cor desde que você estava na 6ª série ou na 5ª série. Claro que não, professor, não tinha lógica quando eu estava na 5ª série. Não tinha. Mas lá na 5ª série você aprendeu uma tabela chamada de regra de sinais. E aquela tabela da regra de sinais, da multiplicação matemática, ela é derivada da tabela do se e somente se. Lembra daquilo lá? Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. É a mesma coisa que a tabela do se e somente se. Pensa no mais como verdadeiro e no menos como falso. Olha lá. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Essa é a tabela do se e somente se. A boa notícia é que a tabela verdade da bimplicação se assemelha à regra de sinais. Essa é a boa notícia. Tá bom, professor. Qual que é a má notícia? Má notícia é que não cai. É muito raro um exercício que peça o se e somente se numa prova de concurso. Os outros 3 conectivos, e, ou, se, então, eles caem bastante. O e, o ou, o se, então, eles caem bastante. Agora, o se e somente se, para te ser bem sincero, ele é bem raro nas provas de concurso público por aí. Bom,
Agora que eu sei os 4 conectivos, eu vou construir uma tabela de resumo. Uma tabela que resuma os 4 conectivos que a gente viu. Peraí que minha tabela veio esburacada, não sei por quê. Não sei por que minha tabela veio esburacada. Deixa eu arrumá-la aqui. Ela não pode vir esburacada para vocês. Tá, agora tá bonitinha. Eu quero preencher essa tabela com vocês. Eu quero saber o que acontece com o E. O E já está ali, deixa eu apagar o E também. Eu quero que vocês saibam construir essa tabela. Eu gostaria muito que vocês não decorassem ela. Gostaria que vocês soubessem construir. Que vocês soubessem o que significa cada um dos conectivos, o que vai acontecer em cada uma das situações. Bom, primeiro cara aqui, esse cara aqui é o E. Esse cara aqui é o OU. Esse cara aqui é o C, então. E esse bonitão aqui é o C e somente C. C e somente C pode escrever C e só C também, é a mesma coisa. E eu preciso, no dia do concurso de vocês, que vocês lidem bem com essa tabela. E galera, você sabe que às vezes eu sou meio exagerado nas coisas, mas eu vou dizer um negócio. A gente vai ter 20 aulas de raciocínio lógico. Deve ter uns 10 slides por aula, o que totaliza uns 200 e poucos slides o curso inteiro de raciocínio lógico de vocês. Dos 200 e poucos slides que a gente vai ter, esse é o slide mais importante do curso inteiro. Esse é um slide que você tem que saber construir. Então vamos construir juntos. Vamos começar com o E. Professor, o E, quando eu digo E, eu quero que as duas coisas aconteçam. O E só será verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, dá verdadeiro. E se uma só for verdadeira, aí dá falso. E se só a segunda for verdadeira, dá falso. E se nenhuma for verdadeira, dá falso. O E só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então tá aí a tabela verdade do conectivo E. Professor, e o OU? Se eu digo que eu quero ganhar um videogame ou uma bicicleta, eu fico contente se vir um só dos dois. Fica. Se vir os dois como verdadeiro, melhor ainda. Agora, se vir só um dos dois, também tá bom. E se não vir nenhum dos dois, aí é falso. O OU será verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Se tiver pelo menos uma verdadeira, já é suficiente para o OU ser verdadeiro. Agora vamos para o centão. Centão asterisco nele. Ele é o cara mais importante porque ele é o que mais aparece em concurso público. O centão é o único cara que, se você trocar as duas proposições de ordem, dá diferença na tabela. P flecha Q é uma coisa, Q flecha P é outra coisa. É o único conectivo em que trocar as duas coisas de posição faz diferença. Ok? O que você lembra do E, do centão? O centão ele só é verdadeiro quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ele só é falso aqui. Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda. O único lugar do mundo que ele é falso é aqui, na segunda linha. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ele só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Todos os outros casos ele é verdadeiro. Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quando uma verdade implicar numa mentira, aí dá falso. Professor, último. C e somente C. Esse é o mais fácil. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos. Então tá aí. Construímos a tabela de todos os 4 conectivos que a gente vai estudar aqui. E galera, eu não estou exagerando. Isso aqui é a coisa mais importante que a gente vai ver dentro do raciocínio lógico. Vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria que vocês construíssem essa tabela aqui numa folha de sulfite grande ou numa cartolina e fizesse 3 cópias. 3 cópias em papel grande dessa tabela. Onde é que eu vou colocar essas 3 cópias, professor? 3 cópias. Uma delas, um sulfite com esse resumão, você vai colocar na porta da geladeira da sua casa. Coloca lá o imã da geladeira das pizzarias e deixa a tabela ali. Toda vez que você for abrir a geladeira, querendo ou não querendo, você vai dar uma olhada na tabela. Até o dia do teu concurso em agosto, você vai lembrar de várias coisas que você não lembrava só de olhar para a tabela. A segunda cópia você vai colocar na frente da tua cama, na parede. A hora que você acordar de manhã, que você levantar, tá lá a tabela. Pronto, bonita. E a terceira você vai colocar no banheiro, de frente para a privada. Você está sentado na privada, não tem o que fazer quando você está sentado na privada, bicho. Você vai ficar olhando para o azulejo e não vai te agregar nada.
ou se vai olhar para a tabela do resumo dos conectivos lógicos. Isso pode até agregar alguma coisa no dia do seu concurso. Então faça 3 cópias. E tarefa para cá. Vou deixar meu e-mail aqui. Eu quero que vocês me mandem foto da tabela de vocês, como é que ficou. Manda a foto da tabela de vocês na geladeira, no banheiro, de frente para a cama. Eu quero ver como é que ficou. d.almeida19@gmail.com. Me manda uma foto. Eu quero ver como é que ficou a tabela de vocês. Tá bonita, tá caprichada. Essa tabela é muito importante, cara. Não pelo fato de você conseguir decorar ela, mas pelo fato de você entender como ela funciona. O que significa no nosso dia a dia, na nossa linguagem falada? O que significa o E? O que significa o ou, o se então e o sei somente se? Como é que eu consigo lidar com as frases que eu utilizo no meu dia a dia, utilizando-se dos conectivos lógicos? Isso vai ser bem importante para a prova de vocês do concurso da Prefeitura de BH. E agora que eu já passei pelos 4 conectivos, você deve estar em casa perguntando, tá, professor, vamos supor que eu fui aluno aplicado, já fiz as tabelas, colei na geladeira, no banheiro, no quarto, já decorei, já sei como que elas funcionam, já sei o que é cada um dos conectivos. Tá, e na minha prova? Como é que cai isso na minha prova? Primeiro exemplo. Primeiro exemplo, exercício Sesgran-Hill, prova da Termo-Hill. Vamos ver o que está dizendo aqui, vamos tentar resolver este exercício aqui. Proposição é toda sentença declarativa que pode ser classificada unicamente como verdadeira ou como falsa. Portanto, uma proposição que não possa ser classificada como falsa será verdadeira e vice-versa. Galera, isso que está em amarelo, olha que legal. Isso que está em amarelo nada mais é do que um resumo da nossa aula de número 13, onde eu comecei a estudar a proposição com vocês, onde eu expliquei o que era a proposição e blá blá blá. Ele resumiu a minha aula em 4 linhas. Bem legal essa frase da Sesgran-Hill. Seguindo. Proposições compostas são sentenças formadas por 2 ou mais proposições relacionadas por conectivos. Então, quando eu uso um conectivo para conectar 2 proposições, eu formo uma proposição composta. Os conectivos são e, ou, se, então e sei somente se. Cuidado! O não é um conectivo. O não é um modificador. A negação é um modificador. Mas os outros 4 estão ali. Então, em azul, o cara fez um resumo da minha aula 14 e a minha aula 15 até aqui. Ele resumiu o nome dos conectivos, o símbolo dos conectivos e por aí vai. Ou seja, até agora ele revisou a matéria. Vamos para o que interessa. Sejam P e Q proposições e não P e não Q suas negações. Se P e Q são verdadeiras, então é verdadeira qual das alternativas? Deixei aqui maior. O mais importante aqui é isso daqui. Ó. P e Q são proposições verdadeiras. Vou escrever isso. P é verdadeira. E Q é verdadeira. As duas são verdadeiras. E sabendo que as duas são verdadeiras e sabendo o que significa cada um dos conectivos, eu quero que você me diga qual das alternativas abaixo que dá verdadeiro. Bom, vamos trabalhar como se fosse uma aula de matemática. Só que em vez de resolver uma expressão numérica com números, eu vou resolver uma expressão lógica com verdadeiros e com falsos. No lugar do P, vou colocar verdadeiro. No lugar do Q, vou colocar verdadeiro. Tem o conectivo E e tem a negação. Beleza. Agora olhe para cá. Negação de uma proposição verdadeira. Como é que fica? Se eu negar uma verdadeira, ela fica falsa. O resto fica do jeito que estava. Agora termina para mim. Que conectivo é esse? O E. Sem colar da tabela. O que você sabe sobre o E? O E, quando você diz que você quer uma coisa e a outra coisa, você quer as duas. O E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. O E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Olha para isso. Ambas são verdadeiras? Não, então falso. Professor, letra A não deu. Ele quer que eu ache a verdadeira. A letra A deu falso. Vamos para a letra B. Troca o P por verdadeiro e o Q por verdadeiro. Ambas são verdadeiras. Troca por verdadeiro. Não se esqueça que na frente do P tem uma negação. Então vamos embora. Primeira negação. Negação de uma verdadeira, dá falsa. O conectivo mantém e o V do final mantém. Agora termina. Conectivo E. Será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então dá falso. Professor. Estava na esperança da letra B, mas também não deu. Vamos para a próxima. Letra C. No lugar de P e Q, coloque verdadeiros. No lugar de P e Q, coloque verdadeiros. O conectivo repete
e coloca as negações ali na frente. Então vamos lá. Negação de uma verdadeira, falsa. Negação da outra verdadeira, falsa. Repete o conectivo E. O que você sabe sobre o conectivo E? Será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não, está longe disso. Ambas são falsas. Então não vai dar verdadeiro. Falso. Pô, professor, tá difícil, hein? Vamos tentar o próximo. A esperança nunca morre. P e Q. Troca por verdadeiro P e por verdadeiro Q. Repete o conectivo, agora é conectivo OU e a negação está lá na frente. Negação primeiro, hein? Negação de uma verdadeira. Negação de uma verdadeira. Dá falsa. A outra era verdadeira, continua verdadeira. E o conectivo é OU. Agora mudou o conectivo OU. O que você lembra do conectivo OU? Conectivo OU será verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Entre as duas que estão aí, F e V, tem pelo menos uma verdadeira? Tem. Então vai dar verdadeiro. Opa, acabou o exercício. Acabou. Marquei letra D. Letra D é minha resposta. Já acabou o exercício, já marquei letra D. Só por desencargo de consciência, vamos fazer a última? Olha lá. P e Q. Ambas são verdadeiras. Na frente de cada uma delas tem uma negação. E tem o conectivo OU. Vem comigo. Negação da verdadeira, dá falsa. Negação da verdadeira, dá falsa. Conectivo OU. Que conectivo OU quer? Pelo menos uma verdadeira. Tem pelo menos uma verdadeira aí? Não, então dá falsa. Acabou. Por isso que eu marquei a letra D. Então esse tipo de exercício, eu não sei qual que é a proposição P, qualquer uma que seja verdadeira. Eu não sei qual que é a proposição Q. E ele quer saber o resultado das proposições compostas. Você substitui e faz a conta, entre aspas, não é uma conta, né? É um raciocínio entre verdadeiros e falsos usando os conectivos. Olha quem está aí. Olha se não é ela, a nossa querida e amada Fumark. Considere as duas sentenças. 1, a neve é azul. 2, o céu é branco. Suponha que ambas sejam verdadeiras. Você as quatro propostas. Para. Tem uns alunos doidão. Professor, a neve é azul, falso. O céu é branco, falso. As duas são falsas. Tá, eu sei. Eu sei que as duas são falsas, você também sabe. Mas não é o que eu acho. É o que a Fumark acha. A Fumark manda você supor que ambas sejam verdadeiras. Eu vou supor que ambas sejam verdadeiras. Então não interessa o que você sabe. Interessa o que a Fumark pediu. A Fumark pediu, considere as duas verdadeiras. Por mais que você não concorde com isso, eu também não concordo que a neve, eu nunca vi neve azul. Eu não concordo. Mas ele pediu para considerar as duas verdadeiras. Então eu vou considerar as duas verdadeiras. A 1 e a 2 são verdadeiras. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Eu quero descobrir qual dessas 4 que vai dar verdade. Quem quiser, dica, pausa a aula e vai se virar. Pausa a aula, faz exatamente aqui o que eu fiz no exercício anterior. Depois você despausa, a gente analisa junto e tenta entender o que está acontecendo. Muito importante que vocês pratiquem isso. Beleza? Vamos lá. No lugar da proposição 1 e da proposição 2, eu vou colocar verdadeiro e verdadeiro. Porque ambas são verdadeiras. Conectivo é flecha. O que você sabe sobre o conectivo C, então? Só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só vai dar falso se for VF. Como é VV, vai dar verdadeiro. Opa, a primeira é verdadeira. Segunda, 2 flecha 1. No lugar da 2 e da 1 eu coloco verdadeiro e verdadeiro, porque ambas são verdadeiras. No lugar da flecha, flecha mesmo. Conectivo flecha, conectivo C, então. Só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Como as duas são verdadeiras, deu verdadeiro. Beleza. Próximo. 1 e 2. 1 e 2, ambas verdadeiras. Na frente do 2 tem uma negação. E o conectivo OU é esse cara aqui, ó. Circunflexo de ponta cabeça. Como é que vai ficar? O primeiro verdadeiro deixa igual, o conectivo OU deixa igual. Negação de uma verdadeira, falsa. O que você sabe? O que você sabe sobre o conectivo que aqui está? OU. Será verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Tem pelo menos uma verdadeira? Tem. Então dá verdadeiro. Último. 2 e 1. Verdadeiro e verdadeiro. Aqui tem uma negação e aqui tem um conectivo OU. Primeiro verdadeiro, repito.
conectivo ou, repito, negação de uma verdadeira ou uma falsa. A situação é exatamente a mesma. O ou quer pelo menos uma verdadeira. Tem pelo menos uma verdadeira? Tem. Então, verdadeiro. Resumo da obra. Todas são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Que letra que eu marco? Letra D. Todas elas. 1, 2, 3, 4 são verdadeiras. Então tá aí. Se você estava na dúvida de como é que é a banca de vocês, como que a FUMARC pode cobrar um exercício desse? Tá aí. FUMARC pode cobrar um exercício desse. E vamos mais longe. Vamos mais longe, tem mais um exercício TRT. Galera, agora é prática. Agora é pegar isso daqui e ir praticando. Eu quero que vocês pratiquem isso daqui. Vamos ler. Dadas as proposições simples P e Q, tais que P é verdadeira e Q é falsa, considere as seguintes proposições compostas. 1, 2, 3, 4. Quantas são verdadeiras? Deixei aqui resumido para vocês. Só vou trazer para cá. P é verdadeiro e Q é falso. E eu quero que vocês pausem a minha aula nesse slide e tentem de novo fazer tudo o que eu fiz e dizer qual dessas 4 é verdadeira, se tem mais de uma verdadeira ou não, e por aí vai. Quero que vocês tentem matar e me dizer qual dessas daqui são verdadeiras. Beleza? Tranquilo? Então bora. Só enquanto vocês fazem isso, deixa eu só arrumar um negócio aqui que não era para estar aqui nessa tela, para estar na outra tela apostila de vocês. Deu pau mesmo, então vamos embora. Tá, e daí? Você, cidadão, você mesmo que está me assistindo, pausou minha aula, troca o P por verdadeiro e o Q por falso. Verdadeiro, falso. O conectivo é E. O que diz o conectivo E? Só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não, então dá falso. Acabou. Segundo, negação de P. Pega o P é verdadeiro e coloca a negação na frente. Flechinha no lugar do Q, coloque falso. Quem já tem a prática, galera, hora que está ali negação de P, se P é verdadeira, a negação é falsa, já coloca falso direto. Eu estou fazendo passo a passo porque estamos no meio da aula, né? Negação de V dá falso. Flecha, falso. Como é que fica o falso, flecha, falso? O que você sabe sobre o conectivo C, então? Ele só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Não é o caso aqui, então vai dar verdadeiro. Só vai dar falso se for VF. Só vai dar falso se for VF. Beleza. Próximo. Perceba que agora, assim como vimos lá nas expressões numéricas, lá da matemática, no começo do nosso curso, agora tem expressões lógicas, que tem parênteses e tudo mais. Os parênteses têm preferência. Então vai ficar negação, no lugar do P, verdadeiro, E, no lugar do Q, falso. Ok? Fecha, fecha. Quem tem preferência? O parênteses. Negação de uma falsa. Como é que fica a negação de uma falsa? Verdadeira. Negação de uma falsa fica verdadeira. Negação vai. Conectivo E. Conectivo E só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? São. Então vai dar verdadeiro. E finalmente a negação de uma verdadeira fica o quê? Falsa. Pronto. Tá aí. Matamos. Último exercício. Última afirmação, quer dizer. No lugar do P eu vou colocar verdadeiro, no lugar do Q eu vou colocar falso. Verdadeiro, dupla flecha, falso. Professor, dupla flecha é o C e somente C. O C e somente C eu tenho que lembrar de regra de sinais. Mais com menos, menos. Opa, ia colocar menos aqui. Mais com menos, menos. Falso. E a negação de uma falsa fica o quê? A negação de uma falsa fica verdadeira. Tá aí. 2 verdadeiras e 2 falsas. Quantas são verdadeiras? Quantas são verdadeiras? 2. Apenas 2. 2 verdadeiras e 2 falsas. Então perceba que eu fiz um exercício da Sesgran-Hill, um da FUMARC, que é a banca de vocês, e um da FCC, que são basicamente a mesma coisa. E agora eu vou fazer um da ESAF, que também é basicamente a mesma coisa, só quero aprofundar um pouquinho as coisas com vocês. Até agora, ele fez o quê? Ele disse se a P era verdadeira, se a Q era verdadeira e pediu para você fazer a conta. Agora ele não vai dizer, você vai julgar
se elas são verdadeiras e são falsas antes de fazer a conta. Olha o exercício do concurso da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Isso é a opção verdadeira. 3 igual a 4 e 3 mais 4 igual a 9. Se 3 igual a 3, então 3 mais 4 igual a 9. Calma, calma. Devagar. 3 igual a 4 é a primeira proposição. 3 igual a 4 é a primeira posição. Verdadeira ou falsa? Falsa. Conectivo E está aqui. 3 mais 4 igual a 9. 3 mais 4 dá 7, não dá 9, então é falso também. Conectivo E, só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não, então dá falso. Letra A deu falso. Letra B. 3 igual a 3, essa é verdadeira. Então é o conectivo flecha. 3 mais 4 igual a 9. Falso. 3 mais 4 não é igual a 9, falso. O que você sabe sobre o conectivo flecha? Só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que é exatamente o caso aqui. Primeira for verdadeira, a segunda for falsa, exatamente aqui que eu estou. Falso. Não deu. Próximo, letra C. 3 igual a 4, falsa. Então, flecha. 3 mais 4 igual a 9, falso. O que você sabe sobre o C, então? Só será falso quando for a primeira verdadeira e a segunda falsa. Só será falso quando for VF. Mas é FF, então vai dar verdadeiro. Então vai dar verdadeiro. Acabou o exercício. Vou lá e marco letra C. Daqui para baixo é por amor. Daqui para baixo é por amor à lógica mundial. 3 igual a 4, falso. Ou 3 mais 4 igual a 9, também falso. O ou quer pelo menos uma verdadeira. Tem pelo menos uma verdadeira? Não, então falso. Último. 3 igual a 3, verdadeiro. 6 somente C, dupla flecha. 3 mais 4 igual a 9, falso. 6 somente C é regra de sinais. Mais com menos, menos. Falso. Então tá aí. Tá aí um belo motivo para a gente ter marcado letra C nesse exercício da Secretaria da Fazenda. Ok? E agora eu vou fazer com vocês o exercício de despedida. Só para ver se você lembra da aula 13. Eu disse que a aula 13 era importante porque ela dava o conceito do que era proposição. E agora, para ver se você lembra da aula 13, para ver se você lembra do que é e o que não é uma proposição, vou fazer com vocês o exercício de número 4. Na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. O que é uma proposição? Sentença declarativa que só pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Primeira. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Interrogação. É proposição? Não. Não é proposição. Por quê, professor? Porque é pergunta. Lembram que perguntas não eram proposições? Primeiro, não é. Segundo, o TRT do Espírito Santo lançou edital para preenchimento de 200 vagas. É proposição? É. Isso daqui só pode ser verdade ou mentira. Vou entrar no site do TRT e verificar se é verdade ou se é mentira. É proposição. Próximo. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso. Tem muita gente que diz, professor, não é porque eu não sei quem que é o candidato. Pelo amor de Deus, claro que é. Não só é proposição, como é proposição composta. Tem até conectivo, pô. Tem até conectivo, ó. Como é que você vai usar conectivo num negócio que não é proposição? É proposição, sim. Última. Indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT. Professor, eu não sei quem que é o indivíduo. Então é sentença aberta, não é proposição. Claro que você sabe. O indivíduo são os indivíduos com 50 anos de idade ou mais. Você sabe se você vai poder se inscrever ou não? Sabe. Você sabe se você tem mais que 50 anos de idade ou não. É proposição, sim, senhor. Não seria se fosse indivíduo não poderá se inscrever no concurso. Aí você perguntaria, qual indivíduo que não poderá, professor? Agora aqui ele diz quem que é o indivíduo. É o indivíduo que pertence ao conjunto das pessoas com 50 anos de idade ou mais. Tem 3 proposições, a CESP diz que teriam 3, questão certa. Bom, encerramos a nossa aula de número 3, a terceira aula a respeito de lógica proposicional, só que na contagem de vocês é aula 15. No material de vocês tem alguns exercícios que vocês já podem tentar fazer, que são os exercícios que estão na página 4. Exercício 4, não, ainda não façam a 4. Não façam a... Eu quero que vocês façam antes de abrir a minha próxima aula. Antes de abrir a minha próxima aula. Na página 5, eu quero que vocês façam o exercício 12, eu quero que vocês façam o exercício 13, o exercício 14, o exercício 15,
o exercício 16, o exercício 17, 18, 19 e 20. Na página 5 e 6, eu quero que vocês façam do exercício 12 para frente. Galera, não fujam disso. Página 5 e 6 do exercício 12 para frente. Não façam os outros, porque tem coisas que eu ainda não expliquei. Aí vocês vão ficar travando e vão ficar me xingando, então não adianta. Faz da página 5 e 6 do exercício 12 em diante. Aula que vem eu vou explicar mais coisas, aí vocês vão conseguir fazer os outros exercícios também, ok? Bons estudos e até a próxima aula.